seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa semanal da Unimed Teresina sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aqui na TV Cidade Verde, toda quarta-feira você acompanha o Minha Saúde no Jornal do Piauí. E esse conteúdo também fica disponível no Instagram, que é o @Unimed Teresina, e no YouTube, Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, você pode ficar à vontade, enviando a sua pergunta, sugestão, elogios, também para o e-mail comunicação, sem esse cedilha e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. Desde 2009, a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil. E recentemente o regulamento referente a esse assunto foi atualizado e foi mantida a proibição pelos riscos e impactos à saúde pública brasileira. Hoje a gente vai saber mais detalhes sobre os perigos à saúde com o uso desses cigarros eletrônicos. A nossa convidada é a médica pneumologista cooperada Unimed Teresina, doutora Giselda Duarte. Doutora Giselda, bem-vinda ao Minha Saúde. Obrigada, Nádia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, doutora, vamos começar explicando sobre essa proibição, né? O cigarro eletrônico está proibido no Brasil e muitas vezes as pessoas não têm sequer a consciência ou a informação dos malefícios que ele provoca à saúde, né? Essa proibição, como você falou, é desde 2009 e recentemente foi reafirmada, né? A proibição com relação à comercialização, à propaganda, à venda e à utilização, porque é mais do que comprovado de que o cigarro eletrônico realmente causa muitos danos à saúde. Doutora, e que danos são esses? O cigarro eletrônico ele pode causar danos, que a gente fala, a curto prazo e a médio e longo prazo. Então, ele pode causar praticamente os mesmos danos que o cigarro tradicional causa. Um dano importante é a dependência. Então, o cigarro eletrônico ele contém nicotina, que é a substância que está associada com a dependência. O tabagismo é uma doença associada à dependência à nicotina. E o cigarro eletrônico ele causa dependência. E a dependência do cigarro eletrônico ela é mais intensa do que a do cigarro tradicional. Então, a nicotina que o cigarro eletrônico contém é o sal de nicotina, que ele tem o poder de causar dependência mais intenso do que o cigarro tradicional. Então, a gente vê que a dependência é mais precoce, mais rápida do que a do cigarro tradicional. A curto prazo tem uma doença chamada ENDALI, que é uma doença associada a um efeito do cigarro eletrônico que causa danos ao pulmão, comprometendo sintomas respiratórios, tosse, falta de ar, desconforto respiratório, inclusive por relatos de óbito. Essa doença ou essas doenças relacionadas ao uso do cigarro eletrônico, conhecido também como vape, né? Elas são ligadas a doenças do trato respiratório ou chegam mesmo ao pulmão? Ele causa as mesmas doenças que o cigarro tradicional causa, né? Tem essa ENDALI, que é uma doença mais ou menos aguda. Ela pode piorar doenças pré-existentes, como, por exemplo, a asma. Paciente que já tem asma, já tem rinite, que tem uma bronquite de outra etiologia, o cigarro eletrônico descompensa e piora essas doenças. O cigarro eletrônico também pode causar as mesmas doenças que o cigarro tradicional causa, que são as principais causas de morte evitáveis, como o câncer, né? Todos os tipos de câncer o cigarro eletrônico pode causar, especialmente os cânceres de pulmão. A doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente vê de DPOC, que é a bronquite ou efizema, que tem uma associação grande com o tabagismo. Tanto o cigarro tradicional quanto o cigarro eletrônico pode causar. Doenças cardiovasculares, como infarto, angina, tem associação também com o cigarro eletrônico. E as doenças cerebrovasculares, como o AVC, por exemplo. A gente falava da nicotina, doutora. Que outras substâncias? Porque o cigarro tradicional tem muitas substâncias, né? Inclusive cancerígenas e que fazem muito mal à saúde de uma forma geral. No caso do cigarro eletrônico, além da nicotina, que outras substâncias estão inseridas? Ele tem várias substâncias tóxicas, um pouco menos que o cigarro tradicional, mas são várias substâncias tóxicas e algumas a gente nem sabe quais substâncias são, uma vez que o cigarro eletrônico ele não é regulamentado, então não tem fiscalização, mas se sabe que tem uma substância chamada propilenoglicol e glicerol que causam danos, né, ao pulmão, à saúde como um todo. Ele não tem combustão, mas ele tem aquecimento daquele líquido que eles chamam de juice. E esse aquecimento
chega a uma temperatura muito elevada, que ali também pode causar doença, tanto na via aérea, né, que a gente chama de uma bronquite, quanto nos próprios alvéolos, da alveolite. Alguns cigarros eletrônicos têm a vitamina E, que já está comprovada que essa vitamina E, quando inalada, ela causa doença pulmonar grave, essa é VALE, que é uma alveolite grave. E essas substâncias que a gente não sabe bem o que tem nesse líquido, nesse juice, eles podem realmente, são vários tipos de substâncias que podem causar danos à saúde. Inclusive, tem relatos de que alguns contêm THC. Que é a substância relacionada à maconha, né? Derivado da maconha. A parte alucinógena, né, da planta. Doutora, no cigarro tradicional, a gente conhecia muito assim, o fumante passivo. A pessoa que estava próxima às pessoas, ou estão próximas às pessoas que fumam o cigarro tradicional e que podem também acabar sendo prejudicadas. No caso do cigarro eletrônico, acontece a mesma coisa? Quem está próximo da pessoa que está utilizando o cigarro eletrônico e também está nesse ambiente, respira aquele mesmo ar, pode também ser prejudicada? Sim, o cigarro eletrônico não tem a combustão, então não tem fumaça, mas tem um vapor. E aquele vapor tem substâncias tóxicas e que, se inalado por quem está perto, quem está próximo, também pode causar danos à saúde. Isso também é uma coisa comprovada já que realmente não se deve fumar um cigarro eletrônico em ambiente fechado, porque vai causar danos a quem está no ambiente. As pessoas acham que porque tem um perfume, né, do e-juice, como a senhora colocou, que aquilo é algo que encanta, que envolve, sem nem sequer ter uma ideia também do quão perigoso é fazer uso desse produto. Com certeza, esses aromatizantes, né, que causam, além de causar um odor agradável, também de sabor agradável. Muitos deles são realmente prejudiciais, especialmente quando inalado, né? O pulmão é um órgão que ele está pronto para receber ar e ar limpo, né? Então, até o ar com poluição faz mal, então imagine essas substâncias quando inaladas, né? Podem realmente causar muitos danos à saúde. Olá, me chamo Renata Natoelli, sou enfermeira do Sistema Unimed Teresina e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre um tema importante, que é a manobra de desengasgo, que é a manobra de Heimlich. Ela deve ser realizada a partir do momento que você observa que o bebê está engasgado, ou com leite materno, ou com deglutição de algum alimento, tá bom? Como é que essa manobra deve ser iniciada? Você vai colocar o bebê firme aqui na sua perna, tem que ter um apoio para realizar essa manobra, e ela deve ser iniciada aqui pela partezinha de trás, no meio das costas. Você vai utilizar esse punhozinho aqui da sua mão para realizar a manobra colocando um pouquinho de força. Lembrando que é um bebê e que essa força deve ser branca. A partir do momento que você vai iniciar a manobra, você vai colocar aqui, é importante deixar as vias aéreas do bebê livres e ele deve ficar numa posição inclinada, colocando as perninhas aqui, o apoio do seu braço, para que você tenha apoio para a realização da manobra. No meiozinho das costas deve ser realizada algumas pancadinhas com um pouquinho de força, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai virar o bebê de volta, tendo sempre apoio do pescoço e observar se ele continua engasgado. Caso o bebê continue engasgado, você vai realizar essa manobra agora aqui entre os mamilos, na altura da axila, utilizando os dois dedinhos indicadores. Também é importante colocar um pouquinho de força para que facilite a realização do desengasgo. O bebê deve ficar inclinado para facilitar o desengasgo. Utilizando os dois indicadores, vai realizar 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. A partir dessas compressões, você vai verificar se o bebê foi realizado o desengasgo. Caso ele ainda não tenha sido desengasgado, você deve continuar as manobras voltando de novo. É importante que você verifique, se não estiver conseguindo realizar a manobra de forma correta, entre em contato com o serviço de urgência o mais breve possível. É importante que você deve repetir a manobra até que o socorro chegue ou até que você perceba que a criança está desengasgada. Ela vai emitir sons, vai chorar, vai tossir. E a partir desse momento você pode parar de realizar a manobra. Se você precisar visitar um recém-nascido, algumas orientações importantes devem ser seguidas para a realização dessa visita. Primeiramente, entre em contato com a mãe do bebê, verifique um horário pertinente para a realização dessa visita. Se você estiver doente, não vá realizar, espere melhorar os sintomas. Informação importante, realizar sempre a higiene das mãos e usar máscara para evitar repassar doenças para o bebê que ainda é um serzinho pequeno e ainda não tem imunidade. Evite usar perfume,
Se você for fumante, não fume antes de realizar essa visita. Não pegue o bebê, deixe ele no berço. Não o acorde caso o bebê esteja dormindo. Ofereça ajuda para a mãe, ela pode estar precisando de algum suporte nesses primeiros dias. E a informação importante, deixe seus palpites em casa e ofereça apenas a ajuda que a mãe achar necessário que está precisando. A relação que a gente pode fazer entre o cigarro eletrônico e o cigarro tradicional da seguinte forma: eu fumo 15 cigarros tradicionais por dia, eu inalo o cigarro eletrônico 15 vezes ao dia. Qual é a relação que a gente pode fazer entre um e outro? Então, essa relação é difícil de se fazer, né? Porque tem vários modelos, na realidade a gente chama de dispositivos eletrônicos para fumar, né? Desde cigarro eletrônico, vape, então depende muito do modelo. Mas tem alguns modelos que eles equivalem a 200 cigarros, né? E algumas pessoas, alguns jovens, fumam um desse numa noite. E equivale a uns 200 cigarros. Então, mas essa relação não é muito fácil porque vai depender do modelo, né, de quantas inaladas. Mas só isso que a senhora falou, né? Numa noite, se você utilizar um cigarro eletrônico corresponder a 200 cigarros tradicionais, acho que as pessoas não têm ideia disso, né? Porque normalmente você nunca fumaria 200 cigarros numa noite. É muito difícil, né? 200 cigarros tradicionais numa noite. Então, é muito complicado realmente fazer essa relação, eu imagino, doutora. E está muito presente nessa faixa mais jovem da população, né? Então, a gente teve uma evolução da redução da utilização do cigarro tradicional por um tempo, as campanhas anti-tabagismo foram muito eficientes e agora esse outro desafio, outras campanhas que podem vir para evitar os prejuízos do cigarro eletrônico? Sim, um desafio muito grande, porque realmente o cigarro eletrônico, a mídia, né, a propaganda é toda dirigida para, inclusive, adolescentes, quase crianças. A gente está vendo pessoas de 12 anos de idade fumando cigarro eletrônico. E é um desafio muito grande. Então, a gente realmente são campanhas novas aí para tentar sensibilizar esse público, os pais, né, para fiscalizarem, para realmente proibirem, porque o que tem na mídia é que o cigarro eletrônico não faz mal, né, não causa danos à saúde, e a gente sabe que isso não é verdade. Isso é completamente verídico, causa muitos danos à saúde, inclusive, dependendo do tipo de cigarro eletrônico, ele pode causar mais dano que cigarro tradicional. A gente falava do câncer das DPOCs, né, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a gravidade dessas doenças a partir da utilização do cigarro eletrônico. O câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata, né, apesar de ser o mais comum, então 90% dos casos de câncer de pulmão está associado ao tabagismo. E não é só o cigarro tradicional, o cigarro eletrônico também. O câncer de pulmão é um câncer ainda muito grave e que mata muito, né? É o câncer mais agressivo que a gente tem. Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, então nos países como o nosso, em desenvolvimento, 90% dos casos também está associado ao tabagismo. E é uma doença que realmente vai acometer o paciente que fuma, especialmente quanto maior a carga tabágica, maior a quantidade de fumo, mais a gravidade da doença é maior, o paciente fica realmente muito dependente, né, especialmente nas formas graves, causa muito desconforto, falta de ar, né, então realmente é uma doença que é muito debilitante, maltrata, né, o paciente. O paciente e a família, né? Então todos sofrem. A gente já conversa um pouco mais com a doutora Giselda, mas eu tenho um recadinho para você. Você sabia que a Unimed Teresina oferece um serviço móvel de urgência e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana? É o SOS Unimed. O SOS possui uma estrutura completa para atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, transporte terrestre simples e monitorado no perímetro urbano de Teresina, ambulâncias equipadas com mais de 400 itens, UTIs móveis tripuladas por equipe médica e central de atendimento por telefone com orientações de saúde 24 horas por dia. E o melhor de tudo, com valor acessível para todos, apenas R$ 9,90 mensais. Os clientes do Unimed Teresina têm uso ilimitado do serviço. Faça a sua adesão pelo e-mail vendas@unimedteresina.com.br. SOS Unimed, cuidado em todos os momentos.
Eu sou Renata, sou psicóloga, sou coordenadora de psicologia do Hospital Unimed Primavera e vou trazer para vocês algumas das ações do Comitê do Cuidado que a gente realiza aqui no Hospital Unimed Primavera. Nós temos o passeio terapêutico, que é um dos nossos carros-chefes, e o nosso passeio terapêutico a gente conta inclusive com um dos nossos grandes parceiros, que é o Humberto. A gente faz passeio terapêutico musical, então assim, é sempre uma alegria. Os nossos pacientes, os nossos familiares sempre ficam muito emocionados. Uma outra ação que a gente faz do Comitê do Cuidado, a carreata, que foi também um momento muito lindo. A gente já fez jantar, né, para os pacientes que estavam em processo de cuidados paliativos, em cuidados de fim de vida, também foram uma outra ação muito linda. A gente já fez um chá revelação para uma outra paciente que vivenciou um momento também muito difícil. Fizemos uma ação também muito bonita, inclusive que foi amplamente divulgado, que foi uma paciente que também estava em cuidados paliativos, que a gente conseguiu promover a ação de levá-la até Luiz Correia para poder conhecer o mar. Levamos a paciente, levamos boa parte dos filhos, né, que ela tinha 6, para que ela pudesse conhecer o mar. A gente sempre pensa de forma individualizada o que cada paciente necessita, o que cada família necessita, para que a gente possa trazer para aquele paciente, dentro do que ele precisa, dentro do que ele necessita naquele momento, algo que possa fazer com que ele se sinta acolhido, dentro do que ele se sinta bem, desde uma foto, um bilhete, desde um prontuário afetivo, por exemplo, que dê para ele não somente o nome da mãe, ou algo que diga que ele tem somente um adoecimento. A gente quer fazer com que ele seja visto pela pessoa que ele é. É algo além da doença. A gente quer mostrar o ser humano. A gente trata de pessoas e não de doenças. Doutora Giselda, a gente falava sobre a dependência que a nicotina traz depois da sua utilização. Essa substância tóxica presente no cigarro e também no cigarro eletrônico, a partir de quanto de ingestão ou períodos de ingestão ela pode provocar esse nível de dependência? Então, o que a gente fala é o seguinte, que o tabagismo ele não tem nível de segurança. Qualquer quantidade de fumo causa danos à saúde. E com relação à dependência à nicotina, a gente tem uns testes que a gente faz para fazer o cálculo, especialmente com o cigarro tradicional, que é onde a gente tem mais estudos, né? Para a gente ter uma ideia se a dependência é leve, moderada ou grave. O testezinho simples que a gente faz, algumas perguntas, é a quantidade de cigarro fumado por dia, é o tempo em que a acordar e o primeiro cigarro. Então, são perguntas que a gente vai pontuando e a gente calcula o nível de dependência, se é leve, moderado ou grave. E para se livrar do cigarro, agora a gente vai para essa parte mais educativa, né, de ajudar e orientar as pessoas. Eu tenho visto, eu sou dependente do cigarro tradicional ou do cigarro eletrônico. Que orientações o médico pode dar para o paciente e para a família para ajudar a se livrar do vício? É importante a gente realmente explicar que a doença do tabagismo é uma doença e que causa dependência, que a dependência é uma nicotina, e a gente calcular esse grau de dependência. Então, se o paciente tem uma dependência leve, a gente pode conseguir fazer o paciente parar de fumar apenas com orientações, conversas, não precisa de medicação. E os pacientes com dependência moderada, especialmente na dependência grave, aí a gente tem dificuldade maior, esses pacientes a gente tem medicações para ajudar no combate ao tabagismo. São medicações que a gente diz, não são medicações milagrosas, mas que é importante usar a medicação para reduzir os sintomas de abstinência, porque quando a pessoa para de fumar, ela tem os fatos de ter a dependência física, né? Então vai ter alguns sintomas que se chama de síndrome de abstinência. E a medicação é para isso, para tentar minimizar esses sintomas de abstinência, a nicotina. Porém, o que é mais importante é realmente essa vontade, né? Essa fonte de vontade. Então é importante o apoio familiar. Quando é um casal, o ideal é que os dois parem de fumar, né? Juntos, um auxiliar o outro. O acompanhamento médico, com o pneumologista, com o cardiologista. A gente às vezes orienta um acompanhamento também com o psicólogo. Com isso a gente consegue realmente uma taxa de sucesso razoável. Importante ao paciente, a pessoa que fuma, ter vontade, né?
É o primeiro passo, né? Ter vontade é o primeiro passo. E outra coisa que eu falo assim, as pessoas têm que ter um motivo muito forte. Só às vezes chega uma mulher no consultório que quer engravidar. E aí é um motivo forte, tipo, eu fiquei cigarro fumando e não dá pra engravidar, porque o cigarro vai fazer mal pra o bebê. Então, tendo um motivo forte, realmente, forças e vontade, a gente tem uma taxa de sucesso bem maior. Importante, né, gente? Acho que um recado bacana para a gente deixar também é que essa vontade chegue antes da doença ou das doenças que o cigarro pode provocar, né? A pessoa ter a consciência, eu estou fumando, posso adoecer de um câncer, posso adoecer de um enfisema, de uma DPLC mais grave, e aí eu quero parar antes. É mais importante isso, né, doutora? Essas campanhas têm que ser para prevenção, né? O ideal é que nem comece a fumar. Mas que quem começou a fumar, está fumando antes de ter sintomas, né, associados a alguma doença, é tentar parar, né, procurar uma assistência médica e acompanhamento médico, e aí tentar parar de fumar antes de adoecer. É isso aí. Queria agradecer a doutora Giselda Duarte, médica pneumologista, conversando hoje com a gente aqui sobre o tabagismo, o cigarro eletrônico. Obrigada pela presença aqui na Minha Saúde, doutora. Eu que agradeço mais uma vez. Estou à disposição quando vocês precisarem. Obrigada, gente, para vocês que nos acompanharam aqui no nosso canal no YouTube da Unimed Teresina. Muitos conteúdos que você acompanha aqui no nosso canal. Se inscreve, curte, compartilha. Esses conteúdos que são muito importantes para a sua saúde, a saúde de quem você ama. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau.